De volta com o nosso Band Cidade aqui na tela da TV Sucesso. Muito obrigado pela sua audiência. Eu sou o Paulo Carneiro com você. Eu quero muito você interagindo com a gente. Aliás, deixa eu agradecer você que tira um tempinho e manda uma foto. Porque assim, uma coisa é você assistir, né? E a gente agradece demais, mas parar, fazer uma foto, a gente sabe que tem um carinho especial. Então, muito obrigado, tá? Você pode mandar a sua mensagem pra gente, porque vale pra você também R$100 no nosso Pix do Carneirinho. Basta você me dizer quantas vezes o Carneirinho pinta na tela dizendo a palavra Pix. Ele tá todo machucado hoje, ninguém sabe por quê. Não sei se foi por causa do meu machucado no dedo, mas ele tá todo lanhado. Esse carneiro estranho. Meu povo, deixa eu falar para você agora de um projeto de lei que impacta todo mundo, de certa forma. Porque a Assembleia Legislativa de Goiás aprovou um projeto que prevê o uso de tornozeleiras eletrônicas em caso de violência doméstica. Por que eu disse que impacta todo mundo? Porque, além do ciclo de violência desse cara que participa disso, com a tornozeleira eletrônica ele vai ficar sendo monitorado, né? Isso não impacta no dia a dia dele, nas pessoas que ele convive, enfim, uma série de coisas. Quem sabe pode ajudar a diminuir os casos, né? Leonardo Miguel tem os detalhes. Leonardo, então o projeto em que pé tá? Já passou por alguma comissão? Conta pra gente. Isso mesmo, viu, Paulo? O projeto de lei, então, que pretende dar mais segurança para as vítimas de violência doméstica, ele que já foi aprovado em segunda e última votação no plenário da Assembleia Legislativa de Goiás, projeto de autoria do deputado estadual Wilde Cambão. E esse projeto, Paulo, não é uma tornozeleira qualquer não, viu? Ela tem que vir com um dispositivo de segurança que quando essa tornozeleira, né, esse agressor se aproxima da vítima, automaticamente ele dispara e a vítima consegue, inclusive, saber onde esse agressor está, viu? Então é uma tornozeleira que ela vem totalmente equipada. A gente sabe que o projeto agora segue para sanção do governador Ronaldo Caiado, né? Ele deve, se ele vai aprovar ou não, a gente vai acompanhar ainda para saber se esse projeto deve ser aprovado. A expectativa lá na Assembleia Legislativa é de que o projeto seja aprovado, já que o autor do projeto, Wilde Cambão, é da base do governador Ronaldo Caiado. Além disso, o projeto de lei também propõe que as tornozeleiras eletrônicas sejam equipadas com geolocalização e comunicação em tempo real para os condenados, mas que cumprem em regime aberto, livramento condicional ou nas restritivas de direitos. Conforme o texto, a medida também será aplicada para quem esteja em liberdade provisória. As vítimas também poderão cadastrar os dispositivos para receber alertas e contatar as autoridades no caso de aproximação do agressor. Paula, é com você. Tá certo, Léo. Obrigado pelas informações. Gente, aí eu vou dar a minha opinião. Eu acho que tudo que a gente puder fazer para poder endurecer a lei contra esses agressores covardes, eu acho que é válido, né? Então tomara que esses caras que praticam essa violência, que acabam depois, às vezes, ficando solto por conta das audiências de custódia, às vezes até a mulher tem uma medida protetiva, mas esses caras descumprem e com a tornozeleira eletrônica isso acaba dificultando a vida desses caras. Então tomara que esse projeto seja aprovado, né? Para ajudar aí a diminuir esses números que são assustadores. Deixa eu falar agora para você de um outro caso difícil. A morte do garoto Pedro Henrique Souza Viana. Ele tinha apenas 24 anos. No último sábado, ele foi atingido por um carro em alta velocidade enquanto ele pilotava a moto pela avenida ali principal de Nerópolis. Aí vem o pior dessa história. Esse é o Pedro, inclusive hoje, mais cedo, eu recebi na Rádio Sucesso FM o tio do Pedro, que estava emocionado, chorando e tal, falando que era um garoto totalmente do bem, trabalhador, honesto, um garoto que frequentava a igreja, inclusive estava trabalhando no sábado, quando foi covardemente atropelado por um cara que estava bêbado e que, segundo as informações, pouco antes de atropelar o Pedro, ele estava em Nova Veneza, numa festa lá, bebendo, aí esse cara do Corolla aí. Ele, além de bater e atropelar o Pedro, ele bateu em vários outros carros antes de chegar aí em Nerópolis. Ele é de Nerópolis, todo mundo conhece, ele passou por uma audiência de custódia e tá solto. Obviamente, a nossa reportagem foi atrás desse assunto e a família pede por justiça. Olha só. Uma família inteira em sofrimento. Ele falava para mim assim, vó, eu nunca vou esquecer seu amor por mim, aconteça o que acontecer. E esses dias para trás ele chegou lá em casa e falou assim, vozinha, eu comprei um lote para fazer uma casa para morar com meu pai.
tirei do aluguel e fazer a igreja da minha mãe na frente. É meu sonho fazer essa igreja para ela não pagar aluguel mais. Então, para mim, tá muito difícil. Muito difícil. A gente cresceu junto a vida inteira. Eu tô sentindo uma revolta tão grande no meu coração, porque é meu irmão. É quem me protegia, quem cuidava de mim. Meu irmão saiu de casa para trabalhar e não voltou mais. Pedro Henrique, de 24 anos, era o xodó da família, porto seguro dos amigos e querido por todos. E também um jovem cheio de fé e sonhos. Ele teve a juventude interrompida na noite do último sábado, quando foi atropelado enquanto trabalhava como mototaxista em Nerópolis. As imagens são impressionantes. Elas mostram o motorista de um carro branco em alta velocidade. Em outra, ele faz manobras arriscadas e quase bate neste carro. Logo depois, vemos a moto de Pedro, devagar até chegar no cruzamento. Quando o carro branco surge, bate na lombada e atinge a vítima. As pessoas desse bar chegam a se assustarem com o barulho e correm para socorrer a vítima. Pedro sofreu múltiplas fraturas e traumatismo pelo corpo e chegou a ser levado para o hospital, mas não resistiu. Ao receber uma ligação pedindo que ele fosse fazer uma corrida, ele sai para fazer essa corrida. E foi nessa hora que tudo aconteceu. O sinal aberto para ele e o outro cara vai e avança o sinal. E acabou com a vida dele. E acabou com a nossa também. Que dói muito a gente lembrar disso. Você olha no vídeo, na hora da batida. É muito, muito difícil a gente olhar aquilo ali. É como se ele estivesse batendo num monte de lixo. Não era um lixo, é uma pessoa. O motorista fugiu sem prestar socorro e abandonou o carro perto do local do acidente. Logo depois, a polícia conseguiu identificá-lo. Ele aparece nessas imagens das redes sociais em uma festa de som automotivo, bebendo e dançando horas antes do atropelamento. O suspeito se apresentou na delegacia na manhã desta segunda-feira. Ele chegou a ser ouvido, mas foi liberado. Os próximos passos das investigações é ouvir mais testemunhas. Nós conseguimos já ouvir algumas testemunhas e depoimentos bastante precisos do que ocorreu. Ele estava em alta velocidade pelas ruas da cidade, não respeitando nenhuma sinalização de pare, cruzou várias ruas que a preferencial não era dele, e inclusive um sinal vermelho que foi onde ele atingiu a vítima, né? Então nós temos testemunhas que ele estava deslocando com o seu carro da cidade Nova Veneza para Nerópolis. Em algumas lombadas ele chegou a rampear essas lombadas, o carro atingindo o chão, saindo faísca, enfim, fazendo ultrapassagem na rodovia onde não era permitido. Então demonstrando que ele estava assumindo qualquer risco de produzir o resultado. A liberdade do suspeito é o motivo de revolta da irmã do Pedro. Ela tenta viver com a perda da pessoa que mais a amava e a protegia. Eu sei que ele me amava, eu acho que ele era uma das pessoas que mais me amava na vida. Que mais cuidava, que mais me ajudava. Ele é o amor da minha vida. O velório que aconteceu na tarde desta segunda-feira movimentou a cidade, que levou os moradores e os colegas motociclistas às ruas para uma última homenagem. Nerópolis em peso. Nerópolis em peso, gostava dele. Era um menino que não dá para alguém falar assim, é uma boa pessoa, não tem caráter. Ele era uma pessoa de boa caráter, como eu disse, né? Alguém precisava de oração, Pedro, eu preciso, está acontecendo isso e isso comigo. Vem orar para nós. Ele ia no hospital, ele ia onde a pessoa estava precisando e fazia sua oração. E o milagre acontecia, porque ele orava e Deus fazia. O desejo da família é que a justiça seja feita, para que outras pessoas não sofram. Que ele não faça isso com mais ninguém. É por isso que a gente quer justiça, para que os outros não chorem também. E que a sociedade não passe por tanta dificuldade assim, dessas dores, porque eu sei que não foi a primeira e não é só nós que está chorando. Ele fez outras proezas, que a gente não tem conhecimento, mas o delegado está puxando tudo. O pessoal está se encarregando de enviar tudo para o delegado e ele vai trabalhar em cima e essa justiça vai ser feita. O buraco que você deixou dentro de nós
Vai levar anos para amenizar a dor na alma que eu estou sentindo. Me falta ar, me falta perna, me falta centralização em tudo que eu estou fazendo. Hoje eu sou uma pessoa debilitada, apavorada, estou com medo de cruzamento. Eu não sei o que vai ser da minha vida da agora para frente. Eu peço justiça pela vida do meu filho, porque é meu filho. Vou te falar uma coisa. É revoltante demais acompanhar uma história dessa, sabendo que essa história poderia ter sido evitada. Se no primeiro caso que nós mostramos aqui no Banho de Cidade, se alguma coisa de fato tivesse sido feita para mudar as nossas leis, o Pedro estaria vivo, assim como o Clenilton estaria vivo, assim como muitas outras pessoas que perderam a vida no trânsito aqui no Brasil estariam vivos. E aí o cara, diante de uma irresponsabilidade declarada, todo mundo viu que o cara estava bêbado no sábado em Nerópolis. Ó, me dá essa imagem aí, essa imagem é um tapa na nossa cara, meu irmão. Esse é o motorista dançando bêbado antes de atropelar e matar o Pedro. Esse cara veio entre Nova Veneza e Nerópolis destruindo tudo que viu pela frente. Existe informação que ele tem atropelado uma outra pessoa, que ele já tinha batido em carros. É um vagabundo covarde que tá solto agora. Tá solto, porque passou por uma audiência de custódia. Primeiro é o seguinte, ele é chapado, ele é doidão, mas ele não é otário, né? Que ele fugiu do flagrante. Ele sumiu de sábado para domingo, ele reaparece na segunda ou na terça-feira, que hoje de manhã, não sei se ele foi lá, se apresentou, foi ontem, né? Passou por uma audiência de custódia e tá solto. E o Pedro tá morto. Agora a pergunta que eu faço para as autoridades, eu tenho certeza que você que me acompanha também, até quando nós vamos contar essas histórias? Até quando a gente vai transformar vidas em números? Vidas em estatística? O Pedro vai ser só mais um número ou tem uma história que tem que ser respeitada? Aos 24 anos, cheio de vida, o cara estava trabalhando, gente. O cara estava trabalhando. Aí vem um irresponsável, depois de encher a cara de pingo o dia inteiro em Nova Veneza, atropela e mata o Pedro. Alguma coisa tem que ser feita. E quando eu digo que alguma coisa tem que ser feita, tem que mudar nas leis, tem que mudar na raiz, porque enquanto tiver brecha e quem tiver bala para pagar advogado, esses caras estarão soltos e as vítimas mortas. Os meus sentimentos à família do Pedro, eu não consigo mensurar a dor que essa família está sentindo, mas eu posso dizer uma coisa, o que nós, enquanto veículo de comunicação, nós pudemos fazer para mostrar esse caso, para conseguir uma resposta, a gente vai fazer, assim como nós fizemos no caso do Clenilton, né? Que teve lá o Antônio Neto, o motorista que foi solto, enfim. Mas nós estamos em cima desse caso. Mais uma vez, é revoltante, gente, revoltante. Ó, vamos fazer o seguinte, você que está acompanhando o nosso programa, você pode mandar sua mensagem pra gente. Se você quiser falar sobre esses e outros casos também, Paulo, eu quero falar sobre acidente de trânsito. Por que você acha que isso acontece? Fique à vontade para participar com a gente e interagir aqui através do nosso WhatsApp, tá? Daqui a pouquinho tem o nosso Pix do Carneiro, então não saia daí, 2 horas e 2 minutos. Eu estou esperando você com o prato na mão, olho na televisão, a gente volta já.